se alimenta? A alimentação é um tema que faz parte da vida de todas as pessoas e envolve fatores que vão além da comida, como a cultura, a produção, a sustentabilidade, as características de cada região e a economia. Por isso, o Conexão UFPE de hoje vai falar sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde e considerado uma referência mundial. Eu sou Renata do Amaral e vou estar com vocês aqui no Conexão até a próxima semana. E para conversar comigo sobre esse assunto, convidamos Willa Silva, professora do curso de Nutrição e do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica do Campus Vitória da UFPE, e Mônica Panetta, professora do curso de Gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Willa, para a gente começar essa conversa, o que é um guia alimentar e qual é a sua importância? Um guia alimentar, ele é considerado um documento, né, e esse documento apresenta um conjunto de informações, análises, recomendações, orientações, todos voltados para a escolha, o preparo e o consumo de alimentos. Então, ele é preparado para ser um documento direcionado às pessoas, né, seja na sua individualidade, seja na sua coletividade, as famílias, as comunidades. Ele também se apresenta como um instrumento que vai proporcionar educação alimentar e nutricional, e no intuito de promover a saúde das pessoas, né, dentro do individual e do coletivo, mais uma vez. E em relação à importância da existência de um guia alimentar, primeiro, eu acho que o próprio conceito ele já vem, né, com sua importância, né, no sentido de ele servir mesmo como um documento ali, se eu tiver qualquer dúvida em relação a esses aspectos que vão desde a escolha até o consumo do alimento, e tem o papel de educação também. Então, ele tem essa importância. Além do mais, como ele se apresenta assim como um instrumento para promover a saúde, e quando a gente fala de promover a saúde, aí a gente está se referindo ali a uma das políticas públicas, e uma política pública que é diretamente relacionada à alimentação e nutrição, por exemplo, a PNAN, ou PENAN, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Então, um dos eixos dessa política é a promoção da saúde através da alimentação adequada e saudável. Então, o guia, eu acho que ele ganha uma grande importância quando ele é capaz assim, de servir como um instrumento para poder a gente ter acesso e também executar essa política, sabe? Mônica, o Guia Alimentar para a População Brasileira afirma que se alimentar é mais do que ingerir nutrientes. O que é que isso quer dizer? Hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, né? E o que, assim, onde você procurar no Instagram, nas redes sociais, as informações, elas podem ser informações adequadas ou não. Então, o guia, como ele é um documento oficial, a gente pode se basear nesse guia, que foi muito bem feito, inclusive, né? Então, uma alimentação, ela vai envolver não só o ato de comer, não só o ato de se nutrir, ela vai envolver também aquilo que a gente come, como a gente come, né? Então, as questões culturais, sociais, elas estão envolvidas na alimentação do indivíduo. Então, a gente não pode esquecer. Inclusive, o modo de preparo desse alimento envolve também tudo em relação a isso, né? Quando a gente fala de alimentação. Willa, explica pra gente como é que funciona a classificação de alimentos de acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira. São 4 categorias, não é isso? Isso, Renata. O guia, ele veio, né, quando ele foi lançado a sua segunda versão, porque a gente também tem uma primeira versão do Guia Alimentar e ela não é considerada, assim, arquivo. Temos o Guia Alimentar, a publicação de 2006, que vem com uma contribuição muito boa também. Talvez ele tenha um diálogo muito científico ainda, às vezes difícil de executar pela população. E houve depois a necessidade da revisão, atualização, digamos, dessa edição, que a gente está discutindo aqui, essa de 2014. Então, é importante dizer também que esses 2 documentos, né, eles fazem parte do Ministério da Saúde e eles são complementares. Essa edição de 2014, ela traz uma classificação dos alimentos que é associada ao seu grau de processamento. Então, grau de processamento por quem? Assim, quem processa os alimentos. Então, é associado ao grau de processamento realizado pela indústria alimentícia. Na primeira versão, a gente tem a classificação dos alimentos de acordo com grupos que vão fornecer nutrientes. Aí, como a professora Mônica bem
falou, assim, é muito mais do que a digestão de nutrientes, né? Alimentar-se é muito mais do que isso. Então, além de ser isso, mas a gente não pode ficar reduzido a isso, porque a gente até entra em um conceito que é chamado de nutricionismo. E ampliando essa visão e, assim, também fazendo uma associação com a epidemia de obesidade e doenças associadas a ela, aí foi necessário trazer essa classificação, né, que é chamada de NOVA. NOVA mesmo é o nome da classificação. Houve um artigo que foi publicado anterior ao guia, e depois o guia também ele foi construído para apresentar, mostrar e conscientizar a população de que os alimentos podem ser classificados em 4 níveis, de acordo com a edição de 2014 do guia. Não é? Então, a gente tem os alimentos que são apresentados como in natura e ou minimamente processados. Então, essa é uma classificação. A seguir, temos os alimentos processados e os ultraprocessados. Aí tem um quarto grupo, que é um grupo que o guia trouxe como sendo o grupo de ingredientes culinários. E aí a gente coloca óleos, as gorduras de um modo geral, né? Óleos, margarinas, manteiga, o sal e o açúcar. Então, esses e outros temperos que a gente pode usar também. Então, essa classificação, e é preciso, então, né, o próximo passo é identificar os alimentos que irão caber em cada uma dessas classificações. Como é que a gente, então, deve recorrer a esses grupos para compor a nossa alimentação? A maioria dos alimentos que estarão ali no grupo de minimamente processados e in natura devem compor a base da nossa alimentação. Ultraprocessado, bom, a indicação é de que eles não apareçam na alimentação, e aí a gente entra numa situação muito difícil e que é muito importante. Aí o guia alimentar ele se torna um instrumento de grande força e importância, e a gente poder dialogar sobre esse instrumento com a população, apresentar esse instrumento, trabalhar esse instrumento com a população, fazer com que ela conheça e siga suas diretrizes, porque os ultraprocessados, eles acabam, na verdade, a situação que a gente encontra atualmente é que a maioria dos alimentos consumidos, né, pelas pessoas, infelizmente, está sendo de ultraprocessados. E é preciso reverter essa situação, porque tem uma associação direta com o aumento de sobrepeso, obesidade, doenças associadas e, consequentemente, com um estado ruim de saúde. Mônica, quando a gente está falando de uma alimentação adequada e saudável, né, como o Ila estava explicando, de que forma ela vai se relacionar também com um sistema alimentar que seja socialmente e ambientalmente sustentável? Como é que a gente faria essa relação entre a alimentação e sistema alimentar nos aspectos sociais e ambientais, levando isso também em consideração? Bom, como a professora Ila bem colocou, a primeira categoria, que são de in natura e minimamente processados, é o que se deseja que sejam mais consumidos, né? Mas não é qualquer alimento, a gente também tem que ver como esses alimentos foram produzidos e distribuídos. E aí vem essa colocação sua dos sistemas de produção, né, que vão estar atrelado à sustentabilidade, tanto social como ambiental. Então, quando eu tenho um alimento, eu tenho que também ter essa preocupação de como ele foi produzido. Quais são os aspectos desse alimento que degradou o meio ambiente ou promoveu a biodiversidade e a comunidade aonde ele foi produzido. Então, a gente tem aí os agricultores familiares, né? Ou os camponeses e agricultura tradicional, que não usa o agrotóxico, então a agroecologia está envolvida nisso. Então, a gente está comprando um alimento que, além de fazer bem para a saúde da gente, ele está produzindo aí uma proteção ao meio ambiente. Então, a sustentabilidade está dentro desse ambiente. Então, não é simplesmente a gente adquirir um alimento ou consumir um alimento in natura sem essa preocupação da onde ele veio ou como ele foi produzido. Então, a gente vai ter vários aspectos, né, do impacto social que esse alimento foi produzido. Então, vai depender do tamanho da propriedade. Então, aí eu falo de agricultura familiar, que são propriedades menores, né? A autonomia desse agricultor nas escolhas da semente, do fertilizante. Isso a gente tem que ter políticas públicas para garantir isso
a esses agricultores também. Então, as condições de trabalho que a gente tem também é muito importante a gente estar inserido nesse processo todo, conhecer, né? Para que a gente realmente tenha certeza que aquele alimento que a gente está consumindo também venha dessas condições onde quem trabalha com a produção desse alimento, né, tenha condições dignas de trabalho. E é muito importante também a gente consumir esses alimentos que estejam mais próximos, que foram produzidos mais próximos, a gente chama de cadeia curta. Então, que tenha na sua distribuição uma ligação mais direta com quem produziu. Então, aí a gente vai comprar do agricultor diretamente nas feirinhas. Isso é bastante interessante, porque a gente acaba conhecendo quem produziu o alimento e acaba gerando renda maior para esse produtor que está vendendo também. Isso também é um sistema de produção que vai tanto socialmente e ambientalmente ser sustentável. Tem também os aspectos, né, do meio ambiente, a gente tem que ver o plantio, como que é a semente, como foi a semente desse plantio, se o sistema é convencional ou transgênico, se é um sistema orgânico, né? Se usa antibiótico nos animais, principalmente, tem também essa relação, então a gente tem que ter essa preocupação também, e vários outros aspectos aí para proteger também o meio ambiente. Aí você está consumindo alimentos saudáveis tanto para você quanto para o meio ambiente e para quem produz. A gente vê que realmente está tudo interligado, né? Está tudo interligado, desde o momento da produção, da distribuição, da compra, né, do produto e depois na hora de você preparar e consumir esse produto. Então, é bem longo e extenso todo esse sistema quando você diz da alimentação saudável, né? Não é só o produto em si. Willa, o guia, ele traz algumas informações para que as pessoas tenham mais autonomia na hora de se alimentar. Qual a importância para a população, por exemplo, de saber identificar o que é um alimento in natura e o que é um produto ultraprocessado? Muito boa pergunta, Renata. É preciso que a gente tenha autonomia, e ter autonomia é realmente se empoderar de um tema que é muito íntimo nosso. Eu já vi algumas reflexões filosóficas sobre isso, que parece que nada é tão íntimo da gente quanto o alimento, que se espera que pelo menos 3 vezes durante o dia ele entre em contato diretamente com o nosso corpo. Sabe, assim, esses produtos, né, que estão ali na alimentação, né, desde nutrientes e não nutrientes, eles dão o nosso sangue. Então, é uma intimidade muito grande. E por ser tão íntimo, é necessário que a gente tenha domínio sobre isso. Não entregue esse domínio, por exemplo, para a indústria. É muito importante, então, conhecer os alimentos e, sobretudo, classificar, né? Conhecer essa classificação e saber identificar em cada alimento onde é que a gente coloca aquela classificação para poder se alimentar. Então, eu sempre digo assim aos meus alunos, né, quando eu estou falando sobre o guia em aula, que acaba que os alimentos ultraprocessados, eles são, quando a gente entra em um local como um supermercado, né, é o local de maior oferta dos alimentos ultraprocessados, são muito fáceis de identificar, porque, infelizmente, a maioria dos alimentos que estão ali presentes, eles são ultraprocessados. E a gente vê isso também diferente, assim, por regiões. Embora a variedade de embalagens, de rótulos, né, porque são alimentos industrializados, a natureza ultraprocessada realmente é um alimento industrializado, é um alimento que a gente nem consegue preparar em casa. A gente não tem ingredientes que só mesmo a indústria é que tem acesso a esses ingredientes. E eles têm nomes estranhos. Outra dica importante, não é? É que quando a gente vai fazer a leitura do rótulo, a maioria daqueles produtos que estão ali naquele rótulo dos ultraprocessados, eles são, inclusive, impronunciáveis. É muito difícil até da gente pronunciar a palavra. Imagina entender. Então, compreender o que significa aquilo ali, a maioria deles, eles são realçadores de sabor, eles são mimetizadores de sabor também, né? A gente pensa também que está comendo alguma coisa que, na verdade, não está comendo, não tem aquele produto ali. E a grande importância é essa, é conhecer para poder compor a sua alimentação. E aí a gente entra em outro conceito, né, que é a alimentação saudável. Então, a maior importância, assim, é saber que o direito da alimentação, ele é nosso.
que a gente deve exercer esse pleno direito, sabe? E o exercício desse direito, ele também passa pelo exercício de conhecer, de poder escolher, de poder negar, né, um alimento que, se não é saudável, eu não aceito. A BBC News Brasil divulgou essa semana, né, totalmente relacionado com o que a senhora estava comentando, divulgou um estudo realizado pela nutricionista Vanessa Monteira sobre a quantidade de aditivos nos alimentos no Brasil. Ela analisou quase 10 mil alimentos e concluiu que 4 em cada 5 continham aditivos, como corantes, saborizantes, aromatizantes e emulsificantes. Então, eu queria saber, professoras, de vocês duas, né, qual é o impacto desses produtos ultraprocessados para a saúde, principalmente para a professora Willa, e para a questão da cultura, para a professora Mônica, para vocês comentarem um pouco sobre isso. É preocupante essa pesquisa que você anunciou agora, não é? Porque, além dos agrotóxicos, a gente também tem que lidar com esses aditivos que transformam a comida em comida de mentira, não é? A gente não tem aí comida de verdade. E os impactos, nenhum impacto é positivo para a saúde. São impactos negativos, desde, por exemplo, aumentar o consumo alimentar, sabe? Eles trabalham aí, fazendo com que a gente perca processos regulatórios importantes, nossos processos fisiológicos, sabe? A gente não consegue mais identificar nossos sinais de apetite, de saciedade. E sem essa identificação é difícil, por exemplo, consumir, né, o total de alimentos ali de acordo com nossas necessidades, seja necessidades calóricas, necessidades de nutrientes, sabe? Então, esse é um dos impactos. Outros são alergias, por exemplo. As doenças alérgicas, elas estão muito associadas com muitos desses produtos. Então, é uma coisa bem curiosa e triste, que, por exemplo, na América Latina, então, a gente tem um corante, né, acho que ele está presente na Coca-Cola, está presente. Por exemplo, outro dia eu comprei um azeite escuro, não esqueci agora o nome, não lembro, mas ele também tinha o corante caramelo 4, sabe? Então, esse corante, ele é permitido aqui na América Latina, mas ele é proibido nos Estados Unidos, ele é proibido na Europa. E isso é muito triste, porque associado a essa discussão que a gente está tendo aqui, também existe um termo proposto por uma ativista norte-americana, em que ela traz assim, o conceito de apartheid alimentar. Por exemplo, esse que eu citei agora, o dado que você trouxe, né, desses aditivos. Será que esses aditivos estariam presentes também numa alimentação que fosse dos Estados Unidos ou então da Europa, do leste europeu, sabe, também sofre muito com essa coisa do apartheid alimentar. Então, populações ali que, né, por uma logística econômica, são pessoas que podem, sim, ser expostas a esses aditivos que geram esses impactos sobre a saúde. Tem um grupo, sabe, que acho que se apresenta como um dos mais disfarçados e dos maiores causadores de impacto, eu diria. São o que a gente chama de poluentes. Aí, os poluentes se apresentam como poluentes ambientais, mas dentro desse ambiente, a gente pode identificar uma presença grande dos poluentes alimentares. E esses poluentes, quem seriam eles? Veja, eles vêm muito como esses que você apresentou, mas também estão associados às suas embalagens. Então, eles se apresentam assim como poluentes, e eles são conhecidos para a gente, assim, na linguagem da fisiopatologia, como disruptores endócrinos. Então, disruptores endócrinos, o que eles fazem? Eles fazem uma confusão no nosso sistema endócrino, no nosso sistema de hormônios. Eles agem como se fossem hormônios, no entanto, eles não são, porque os hormônios são substâncias que a gente, né, o próprio corpo produz, e existe uma demanda nessa produção, existe uma curva dessa produção, existe, né, a necessidade, quando deve estar aumentada a produção, deve estar diminuída, todo um processo regulatório que o corpo faz, mas que ele é completamente confundido, né, quando tem a participação externa desses disruptores endócrinos, desses poluentes. Então, um bem conhecido que eu posso citar aqui, o bisfenol A. O bisfenol A, ele está presente. Ele faz parte aí da natureza de um desses aditivos que são adicionados ao alimento, no momento do seu ultraprocessamento, e também está presente nas embalagens. Então, realmente é muito difícil. E qual é a consequência? Assim? Duas consequências que têm uma evidência científica grande, tanto por estudos experimentais, né, quando a gente usa animais, usa o estudo com células isoladas, como também por estudos epidemiológicos. Então, a gente observa também na população que a presença do bisfenol A de maneira crônica é o quê? Veja,
Se o alimento é alguma coisa que a gente entra em contato todo dia e várias vezes ao dia, né, o que se espera, então o contato também com esses disruptores endócrinos. E aí esse contato sendo, mesmo que seja numa dose baixa, mas essa frequência, que é a cronicidade, ela tem efeitos, consequências tardias que são ofensivas à saúde. Esses estudos apresentam como sendo, né, existe uma linha que diz que é uma causa do diabetes mellitus tipo 2, então a causa estaria aí, e a gente está o tempo todo em contato, né, com disruptores, e também com a obesidade. E a obesidade e suas consequências. Então, obesidade e diabetes mellitus tipo 2, além de outras doenças que a gente pode associar a esse descontrole hormonal. Então, por exemplo, síndrome do ovário policístico. Se a gente pega também, existem também evidências de que isso é mais frequente no sexo masculino do que no feminino, doenças cardiovasculares, sabe? Também. E aí a causa é essa, é de uma substância que está ali, que não deveria estar na alimentação. Então, Renata, é muito importante, né, que a gente leia os rótulos, e nos rótulos a gente vai identificando tudo aquilo que a gente não conhece e aí que a gente não deve ingerir, como a professora Ila falou. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de ultraprocessados que acaba levando, na propaganda já é dito isso, né, que a gente é muito mais rápido você comer um alimento ultraprocessado. Então, você acaba, por falta de tempo, até preferindo esses alimentos do que o in natura, né? Então, o impacto para nós, para a cultura e a tradição com isso, é esquecimento de formas de preparo, né? Diminuir a habilidade culinária, porque não é mais passada de gerações essas habilidades culinárias, e com isso a pessoa vai perdendo a autonomia alimentar e o autocuidado que ela deve ter com a saúde dela. Né? As receitas de família são perdidas nesse consumo exagerado dos ultraprocessados, né? As refeições não são mais feitas em grupos e não tem mais aquela coisa de vamos almoçar todo mundo junto ou vamos preparar um almoço em família, porque o ultraprocessado você pega, ele já está congelado, ele já está pronto, né? E a adição desses aditivos que são sintéticos, além do mal que faz para a saúde, como a professora Ila já bem colocou, também muda os sabores, aromas e texturas do alimento. E a gente acaba não reconhecendo mais esses alimentos que a gente está consumindo. Então, o sabor do alimento in natura, ele é o sabor desse alimento misturado a um monte de coisa que está lá dentro dos ultraprocessados é completamente diferente. E a gente tem que tomar o maior cuidado com isso, porque o hábito de pegar um produto e ler o rótulo para ver o que tem nesse rótulo, que aí vem naquelas categorias, né, que a professora Ila falou, que está estabelecido no guia, né? Se ele é minimamente processado, ou se ele é processado, ou se ele é ultraprocessado, e o que eu vou fazer com ele, né? Evitando o consumo do ultraprocessado, né? É muito importante para a gente fazer com que a cultura e a tradição alimentar ela seja respeitada e seja passada de gerações. Senão logo a gente vai ter aí um problema, inclusive, que nós já temos, inclusive, de perder essas características do que a minha mãe fazia, ou do que minha avó fazia, né? Em aula, a gente tem esse resgate das receitas tradicionais dos alunos, e é um momento muito bacana e muito emocionante da gente lembrar, inclusive, de como é feito como a avó fazia aquele bolo, né? E quais as memórias que a gente tem daquilo. É prazeroso, é preservar e faz bem para a saúde, e não só nesse aspecto de saúde biológico, mas também o social, o mental, né? Das lembranças, das emoções que a gente tem com aquelas preparações em família, né? Que o ultraprocessado, o consumo do ultraprocessado, ele vai indo por outro caminho, né?
Mônica, o guia recomenda que as pessoas cozinhem mais em casa para melhorar a alimentação. Como professora de gastronomia, quais são as dicas que a senhora daria para inserir esse momento de cozinhar na correria do dia a dia, já que muita gente reclama que não cozinha por causa disso, né? Então, como é que faz para fugir desse ciclo, quebrar esse ciclo? Pois é, Renata. Inclusive no guia ele tem uma orientação muito importante nesse sentido, né? O ato de cozinhar. As habilidades técnicas, né, de cozinha, elas estão se perdendo por falta de tempo. As mães trabalham, as avós trabalham. Ninguém mais consegue cozinhar como com o tempo que tinha antigamente, né? Se mora muito mais distante do trabalho, tudo isso vai dificultando. E aí as pessoas vão dizendo, eu não consigo cozinhar porque eu não tenho tempo de cozinhar. Eu diria que tudo é uma questão de planejamento. A gente tem que planejar. E a habilidade culinária, ela vai envolver não só o fato de você pegar a panela e cozinhar, mas também saber se planejar, saber montar um cardápio do que você vai comer na semana, saber comprar, saber preparar, saber guardar, todas essas questões. Não é muito difícil cozinhar, todo mundo é capaz de cozinhar. Quando a gente pensa em cozinhar, que a pessoa fala, eu não sei nada de cozinhar, ela está pensando em pratos, em preparações com requinte muito grande. E a cozinha do dia a dia não é isso. A cozinha do dia a dia, aquela que a gente precisa da alimentação adequada e saudável, você não precisa saber elaborar pratos muito sofisticados. O simples já basta, né? Inclusive com técnicas mais simples, que a gente não vai utilizar. Então, o tempo é um fator determinante para as pessoas não cozinharem e é um fator que é muito trabalhado pela publicidade, né? Então, a gente tem que ver que quanto mais eu cozinhar, mais rápido, né? Eu vou, porque eu adquiro essas habilidades culinárias, mais rápido eu vou cozinhar. E demandar um tempo, isso não tenha dúvida, né? Eu vou ter que ter um tempo para isso e eu vou reservar um tempo para isso. Então, é um autocuidado, né? Ele fala bem isso no guia, que você vai separar na sua semana para pensar o que você vai comer, quando você vai comprar e como você vai fazer com que essa tarefa do preparo ela seja mais rápida, através de livros que você vai ler, de informações em sites confiáveis, um curso, né, que você vai fazer de culinária, vai dando essa habilidade para você, essa agilidade. Né? Quando a gente trabalha com gastronomia profissional, a gente faz o mise en place, né, que faz em restaurante, a gente já faz aquele pré-preparo para começar a cozinhar, isso já faz uma diferença enorme e as pessoas não reconhecem. E receitas simples, né? Por exemplo, eu tenho uma receita de molho de tomate, que vi muito isso durante a pandemia, que as pessoas pediam para mim no Instagram receitas fáceis de fazer. Porque muitas pessoas tiveram que cozinhar durante a pandemia e não faziam ideia do que fazer, e como fazer um macarrão, e como fazer um arroz, e como fazer um molho de tomate. O molho de tomate, o pré-preparo é muito rápido, o cozimento ele vai ficar cozinhando lá no fogão, você vai dando uma olhada de vez em quando e está pronto. Então é muito rápido e não justifica você comprar um molho de tomate pronto. E aí vem outros fatores como o custo, por exemplo, né? Mas desde que você consuma alimentos que estão na sua época certa e que sejam produzidos perto de onde você mora, o custo não vai ser tão alto. Então, a sugestão que a gente dá com a gastronomia e com o meu conhecimento, que eu já tenho de anos de gastronomia, como professora, né, de habilidades e técnicas também de cozinha, é que você tenha que aprender a planejar. Então, a planejar, aprender a cozinhar de alguma forma, com curso, através de livros de receita, através de YouTube, tem um monte que faz isso, né? E planejar o que você vai fazer fica mais rápido, mais fácil e mais prazeroso. E é importante também, que está no guia, eu vou frisar bem que está no guia, é você ter a participação de quem mora com você também. Então, se todos participarem, um vai fazer a compra, outro vai ajudar que você no pré-preparo, vai escolher o que comer, fica
muito mais dinâmico, muito mais rápido, muito mais fácil para todo mundo, e com isso você consegue. Você vai ter que ter um tempo para cuidar de você, e aí seria esse tempo para cuidar de você com a alimentação. Então, num sábado, num domingo, num dia à noite, ou num dia da semana que você vai ter uma janela ali, vai fazer preparações que você vai consumir no restante daquela semana. Então, tem várias técnicas que você pode utilizar, que você vai perder um pouco dos nutrientes, mas ainda vai ser melhor do que consumir um ultraprocessado. Então, acaba que, se você não planeja, você acaba comendo qualquer coisa. Então, você tem que aprender desde como deixar a sua despensa bem, com bastante coisa saudável, para que você realmente consiga comer de uma forma mais saudável, com mais prazer, e aproveitando o seu tempo de cozinhar e de planejar isso de uma forma bem otimizada, bem redondinha, para que isso seja muito mais satisfatório de levar uma alimentação saudável. Professora Willa, a gente está vivendo hoje um momento de insegurança alimentar no Brasil, né? A gente vê aí o aumento do desemprego, a alta dos preços de itens que são bastante básicos para o padrão alimentar nacional, como é o caso do arroz e do feijão. Então, como é que a gente lida com essa realidade, levando em conta as considerações do guia? Como é que a gente pode lidar com isso da melhor forma? É difícil, Renata, porque de um lado tem as recomendações do guia, e essas recomendações são todas acerca da alimentação. Não tem como, não é possível ter alimentação sem o objeto da alimentação, sem o alimento, né? Então, quando o acesso do alimento se apresenta inseguro, e a situação de insegurança alimentar é muito difícil. Hoje a gente tem revelado pelo IBGE, né, 36,7% das famílias brasileiras com algum grau de insegurança alimentar, e esse grau vai desde leve a grave. Então, mesmo o grau leve significa que está faltando alimento, ou em quantidade, ou em qualidade, ou uma refeição está sendo suprimida. Então, como conceber a alimentação saudável diante de insegurança alimentar? E a primeira coisa que a gente nunca pode perder a esperança, e nem a consciência cidadã, não é de lutar pelas políticas públicas. Então, a gente tem políticas públicas que atendem diretamente a essa situação de insegurança alimentar. O programa Bolsa Família é um deles. A PNAM, a concepção aqui do guia que a gente está discutindo, é um deles, né, o conhecimento do guia. É preciso ter emprego, é preciso ter salário. É muito preocupante quando a gente observa, por exemplo, aqui um salário mínimo no Brasil, ele tem o valor de R$ 1.100, quando, na verdade, o necessário seria quase R$ 5.900. Então, aí sim a gente teria uma situação de dignidade alimentar, né, levando em consideração que o direito à alimentação é um direito humano inalienável. É um braço, assim, voltado para o Estado, para que sejam atendidas as necessidades através das políticas públicas, e o outro através da solidariedade. Eu acho que sem solidariedade não existe como a gente enfrentar essa situação de insegurança. Sem a solidariedade também não é possível. Por exemplo, a professora Mônica, ela citou, não é, sobre essa coisa assim de um ambiente, de uma alimentação sustentável, né? Ela requer um ambiente sustentável. E quem contribui para esse ambiente sustentável também é a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, ela tem um projeto muito bonito, que é o Mãos Solidárias, que através... E essas famílias que sofrem insegurança alimentar, elas têm, assim, tido muito amparo, né, dessa rede de solidariedade, do Mãos Solidárias. Eu acho que é um convite também para que todos nós participemos. Cada um participando disso, a gente também, por exemplo, pode enfrentar essa questão da insegurança alimentar através da promoção e da criação de ambientes mais saudáveis. Então, o que é que a gente tem também em relação a essa questão do ambiente? A gente tem uma situação que está cada vez mais frequente a gente encontrar, que é a situação de deserto alimentar. Deserto e de pântano alimentar. São dois conceitos, né, que vêm aí para poder também interferir, né, aumentar essa situação de insegurança. E é onde a gente pode agir. Por exemplo, o deserto alimentar, ele é definido como aquelas áreas urbanas, né, de grande volume populoso. É muito comum a gente encontrar nas cidades. Então, aqui, nesse momento onde a gente está falando. E
as pessoas que estão ali naquela cidade, elas não têm um acesso facilitado a uma alimentação saudável. Então, produtos, que a gente vai chamar saudáveis aqui, um in natura e o minimamente processado. As feiras orgânicas, elas direto do produtor, por exemplo, é uma forma também de a gente, né, enfrentar essa questão da insegurança alimentar. E essas feiras orgânicas, elas indo para perto do consumidor, e a gente trabalha aí, então, diminuindo essa situação de deserto alimentar. Paralelo a isso, né, no ambiente, o ambiente tem toda a sua complexidade, e além de dificuldade de acesso à alimentação saudável, acaba a gente, na verdade, tendo uma facilidade de acesso à alimentação não saudável, aos alimentos ultraprocessados. Então, várias redes de fast food, né, as praças de alimentação em shopping é um exemplo deles, assim, também de o que a gente vai chamar aí de pântano alimentar, que colabora para essa questão da insegurança alimentar, no sentido do consumo de uma alimentação não saudável. Porque tem a insegurança do outro lado também, que é não ter nem o alimento, nem acesso a esse alimento. Essas são formas, assim, que estão bem presentes da gente trabalhar nesse enfrentamento, não é? Diminuir cada vez mais essas áreas de deserto e de pântano alimentar com participação de toda a sociedade. Por exemplo, promover o conhecimento do guia, praticar as informações do guia é uma das formas de a gente enfrentar a insegurança alimentar, e apoiar também essa feira do pequeno produtor. O que a professora Mônica trouxe, importantíssimo, belíssimo, essa coisa de a gente colocar as mãos na nossa alimentação, sabe? Preparar o nosso alimento, ser alguma coisa que está ali também, desde a aquisição até o preparo, todas as pessoas da casa envolvidas. Então, são estratégias de enfrentamento da insegurança alimentar. Mas eu acho que o grande alerta para a gente é que a gente tenha emprego e dignidade de emprego. Primeiro, a oferta de emprego, as pessoas têm que trabalhar, e como consequência do trabalho, o salário, e que o salário seja digno. Então, é impossível, com R$ 1.100, se alimentar bem. Se alimentar dentro do que a gente considera uma alimentação adequada e saudável, não é possível. Professora Mônica, complementando as suas dicas anteriores, eu queria saber, nesse contexto atual do Brasil, quais seriam as suas recomendações para que quem está cozinhando em casa consiga manter uma alimentação adequada e saudável, ao mesmo tempo procurando gastar menos, economizando? Então, como a professora Willa falou, né, esses desertos alimentares são preocupantes, porque Josué de Castro já foi um dos primeiros que fez a questão geográfica te leva a ter uma alimentação mais ou menos saudável, né? Em relação a cozinhar, então, como a gente pode fazer com baixo custo? A minha primeira preocupação vai ser com qual alimento eu estou adquirindo, porque aí com esse alimento eu posso criar coisas incríveis e eu posso usar o alimento integralmente. Então, a minha preocupação ainda é que a gente tenha o acesso maior, que a gente tem, são alimentos in natura com muito agrotóxicos. E cada vez mais, né, está aumentando a lista de agrotóxicos que tem nesses alimentos. Então, a primeira preocupação seria essa, porque assim eu posso usar as cascas, eu posso usar as folhas. Se eu vou para a feira e compro do pequeno produtor, eu consigo adquirir um produto com essas partes e sabendo usar essas partes é mais um alimento que eu tenho. Que foi até uma grande preocupação na pandemia, a gente comprava coisas e jogava muitas coisas fora que a gente não usava do alimento, e as pessoas me perguntavam, tem como usar o cabinho da salsinha? Eu não queria jogar fora. Tem como usar aquelas folhas que vem no brócolis? Eu não queria jogar fora. Como é que eu uso as cascas? E aí a gente vai tendo um trabalho de pesquisa e de passar isso, né, para as outras pessoas. Então, quem tem mais conhecimento culinário, passar para as pessoas. O baixo custo que eu consigo indicar seria na questão de evitar o desperdício. E aí a gente começa como? Planejando o que a gente vai comer durante a semana. Então, você não precisa comprar uma infinidade de coisas. A gente vai, durante o mês, tendo a diversidade dos alimentos para ter o aporte nutricional adequado. Então, eu não preciso, numa refeição, comer todos os legumes que existem e que estão disponíveis. Então, eu vou distribuir isso durante a semana. No começo, é muito difícil, porque a gente não tem noção da quantidade que a gente vai comer.
Por isso que tem que ser planejado. Se eu já sei que eu vou comer uma abobrinha na quarta-feira, eu já compro ela e eu já destino a quarta para isso. Então, como eu estou planejada, eu sei que naquele dia eu tenho que comer aquela refeição. Quando eu não planejo, ela vai sobrando ali na geladeira e quando eu vi, ela já estragou. Isso é um desperdício dentro de casa e é um desperdício de quem também plantou, do trabalho, do esforço ali de quem plantou e da terra também, que teve os nutrientes da terra que foi para o alimento e foi desperdiçado. Então, a primeira coisa é você planejar, fazer coisas simples, como misturas simples, né? Se você come arroz e feijão todo dia, você já sabe que isso você vai ter que fazer. Você pode refogar o arroz e já deixar ele congelados antes de colocar a água, você refoga, já congela na porção que você vai usar. Então, é importante você prestar atenção na quantidade que da sua família que você consome, e já congela naquela quantidade. O feijão, que é um grão que demora, porque você tem que deixar no mínimo 12 horas no demolho, para depois fazer, e depois ainda, a minha técnica para fazer o feijão ainda vem o refogado e deixar, né, refogar mais com os temperos, para ficar mais gostoso, com um caldo mais grosso, ele vai demorar mais tempo para ser feito. Então, eu já faço uma quantidade um pouco maior e congelo na porção que eu já vou usar e que eu já sei quando eu vou usar, porque eu planejei. Também é uma dica. Lavar as verduras, eu já lavo, já higienizo, que é importante higienizar as verduras. Então, já seco essas verduras e guardo na geladeira. Ela dura de 3, 4, 5 dias, se elas estiverem bem secas, né? Os vegetais, eu já higienizo também alguns que são mais resistentes, eu já dou uma higienizada e já guardo na geladeira. Às vezes eu vou fazer abobrinha hoje, mas eu também vou usar um pouco dessa abobrinha para daqui 2 dias, então eu já deixo ela meio cortada. Eu vou perder um pouco de vitamina, mas eu vou ganhar agilidade. Eu tenho que facilitar a minha vida na cozinha para que essa comida, para que esse prazer de fazer esse preparo seja realmente um prazer, uma felicidade, e não um fardo cansativo e de monótono. Então, eu tenho que criar coisas básicas. Então, fazer comida também, na hora de pensar o que você vai comer, na hora de você fazer o seu planejamento, o seu cardápio, pensar em comidas rápidas e fáceis de fazer, simples, né, que eu quero dizer. Então, refogado de cenoura com abobrinha, com batata. Então, utilizar bastante especiarias também é interessante, que a gente deixe de usar muito sal, né? A gente também tem que pensar na quantidade de sal, de açúcar e de óleo que a gente coloca na alimentação na hora que está cozinhando, né? Então, usar bastante especiarias, isso vai te dar um leque enorme de outros sabores e aromas, e isso vai te fazer com que você goste daquilo que você vai comer. Então, ir experimentando essas especiarias para ver o que você gosta, que a gente tem um leque muito grande que não são utilizados. Então, você fazendo as refeições mais simples, né, os preparos mais simples, você consegue dar conta e você vai aumentando de acordo com as suas habilidades. E deixar os pratos mais sofisticados, mais complicados, que demanda mais tempo, para fazer no final de semana, para fazer um dia que você está com mais tempo. Então, a dica é fazer preparos mais simples, deixar pronto algumas coisas para aquele dia que você sabe que você não vai ter tempo, ou que você está muito atarefada, ou que aconteceu alguma coisa. Então, eu sempre tenho no meu freezer um feijão pronto, que eu mesmo fiz, tá? Um cozido de legumes com curry que eu fiz, aí eu deixo lá pronto, assim que acontece alguma coisa que eu estou trabalhando muito hoje, eu tiro e me alimento com aquela comida, tá? Eu sou uma pessoa que faço comida todos os dias, tanto do almoço quanto do jantar, e quanto café da manhã também. Então, mas às vezes está muito corrido, eu não consigo esse tempo. Como eu estou trabalhando em casa, né? A gente está remoto, eu tenho mais tempo para cozinhar. Então, eu organizo o meu dia sabendo que horas eu tenho que começar a cozinhar para estar pronto o almoço naquele horário. Então, Renata, eu diria, a gente tem que ter planejamento. Então, planejamento na vida para tudo
para mim sempre foi o meu grande ponto positivo. E na cozinha não é diferente. É muito difícil você abrir a geladeira e ficar pensando no que eu vou fazer hoje, no que eu vou fazer agora. Com planejamento você não pensa, aí você cria uma agilidade a mais. Então, você sabe que aquela batata que está lá, você quer fazer um purê de batata. Você já tem todos os outros ingredientes do que abrir e ficar olhando para a batata. Será que eu faço frita? Será que eu faço cozida? Será que eu faço um purê? Então, são muitas possibilidades. Então, e os preparos mais simples para o dia a dia são os mais gostosos. Eu uso muito fazer assado também. Eu faço muita abóbora assada, com bastante tempero, eu uso bastante especiarias na minha comida. Eu tenho um pouco de conhecimento de medicina Ayurveda, né? Uma alimentação mais Ayurveda, então eu acabo usando curry, cominho, coentro, que são algumas das especiarias, cúrcuma, né? Gengibre, que acaba dando outros sabores ao alimento também. Mônica e Willa, o Guia Alimentar para a População Brasileira sugere que as pessoas comam juntas, sempre que possível, e compartilhem as atividades domésticas. Para terminar nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância desses momentos da refeição, tanto do preparo quanto do compartilhamento. Então, eu acho assim, a importância, ela é de suma importância, né? É nesse momento que a gente para, que a gente conversa sobre o dia, que a gente troca as experiências, né? E isso é muito bom para a gente aprofundar laços com a família, com os amigos também, e fazer com que a gente não coma também em excesso durante esse tempo, né? Quem come muito sozinha corre esse risco de comer a mais da conta. E é prazeroso você sentar, né? Isso é muito coisa do brasileiro. A mesa, para mim, ela tem que continuar a configurar como uma coisa prazerosa, como uma coisa de animação, de estabelecer esses laços, de aprofundar essas intimidades entre as pessoas, né? Nós somos bem comemorativos ao sentar na mesa. Então, isso a gente tem que continuar tentando promover esses instantes. E cozinhar junto é muito bom também, né? E cada um tendo a sua participação nesses momentos, também deixa com que todo mundo trabalhe um pouco e não sobrecarregue ninguém. Então, a gente vê algumas famílias onde a dinâmica ou é só o marido ou é só a esposa, geralmente é a mulher só que cozinha. É muito desgastante você ter que imaginar o que toda hora, o que vai ser comido, né? O que a família vai comer. Isso deve ser uma coisa prazerosa, discutida e entrar em acordos como um todo, né? Eu acho que isso acaba fazendo com que as pessoas tenham refeições melhores, né? As relações melhores também e principalmente uma alimentação mais saudável. Isso, tudo isso eu acho que a professora Mônica, ela foi muito feliz no seu comentário. Eu acho que é isso, e lembrar, assim, o próprio guia, ele traz também uma lembrança para a gente, né, fortalecer que a comida é patrimônio. Então, como todo patrimônio, ele deve ser preservado e deve atravessar as diferentes gerações. Eu acredito que esse ato de comer em conjunto e a gente ter uma atenção plena voltada para aquele ato, estar realmente inteiro ali naquele momento da alimentação, esses momentos eles também irão fazer com que a gente vá perpetuando a nossa cultura alimentar, essa troca de saberes, de receitas, né, de formas de preparo, e a gente não tem um hábito alimentar preocupante, que mais uma vez é a ação da indústria, né? É um hábito alimentar globalizado. Imagina, qual é a graça da gente? Uma das coisas que nos interessa assim, ao viajar também é uma das coisas que a gente vai fazer quando a gente conhece outra região é também saber o que se come lá, como as pessoas, né, preparam seus alimentos, como elas comem, essa identidade cultural. E se a gente tem um hábito alimentar globalizado, não importa se eu estou aqui ou na Itália ou no sertão de Pernambuco, se é para comer a mesma coisa, sabe? A gente vai perdendo um pouco da gente, perde a nossa identidade humana. Então, é para isso também que serve essa atenção ao comer, sabe? Esse esforço, porque sim é uma relação de esforço, e a gente está ali interligado através da alimentação, para que a gente perpetue nossos hábitos, construa
resgate hábitos também que foram perdidos. E essa perda, normalmente, ela vem com grande influência da indústria. A indústria, por exemplo, eu não sei se vocês se recordam, mas no ano de 2020, no ano passado, houve no ano de 2020, e acredito que começou também isso em 2018, 2019, muito fortalecido em 2020, um grande ataque ao nosso guia alimentar para a população brasileira. Então, a própria indústria de alimentos, né? E infelizmente, isso veio também do Ministério da Agricultura do Brasil, né? Atacando o guia e desmerecendo, assim, desfazendo, desqualificando todas essas informações que a gente vem discutindo aqui. Então, mais uma vez, assim, até esse envolvimento que a gente tem com a alimentação é para isso, é uma forma também de dizer não a esse ataque, sabe? É uma resposta nossa, uma resposta individual e civil a esse ataque. Um guia, veja, ele é um guia brasileiro, mas de reconhecimento, de premiação, assim, de valorização internacional. Então, como é que uma instituição brasileira, ela veio também com essa proposta de ataque ao guia. Então, é preciso que a gente se envolva, sim, com o ato de se alimentar, para preservar o que a gente come, quando a gente come, com quem a gente come e a forma com que a gente prepara. E a gente ter esse domínio, essa autonomia sobre o nosso alimento e a nossa alimentação. Para conferir o Guia Alimentar para a População Brasileira na íntegra, acesse guiaalimentar.org.br. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Renata do Amaral e esse programa foi produzido por Larissa Soares. Para falar com Conexão, acesse facebook.com/conexãoufpe e twitter.com/conexãoufpe. E não esquece de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Conexão.